A história de um povo é escrita no seu dia a dia. Apesar da religião africanista não ter uma Bíblia escrita, a oralidade é o grande foco de aprendizagem. Mas grandes amigos, grandes babalorixás e alorixás construíram a sua história e puderam registrar. Aqui eu tenho um grande amigo, no qual tive a oportunidade de entrevistar, Pai Cleon de Oxalá, em suas memórias, patriarca da nação Cabinda. E ele trouxe para nós um grande momento de sua vida, quando ele esteve realmente em África, quando ele fala sobre Cabinda, quando ele fez a sua medalha do Reino de Oxalá de 60 anos. São recordações, mas principalmente são as histórias de um povo, as histórias de uma geração que marcam a religião do Rio Grande do Sul, com base na história dos orixás. E ele tinha uma frase que ele repetia muito, não só nas suas entrevistas, quanto nas conversas de salão, que a religião começa na cozinha. E uma casa de religião, a primeira coisa que a gente sabe da cozinha é o cafezinho, né? E é claro que o meu já está aqui, porque a gente vai assistir esse vídeo junto, mas não esquece, te inscreve no canal, curte, comenta e nos segue, né, gente? Nos segue, porque sempre vai ter uma novidade, um carinho e muitas fases falando de amor. Vamos tomar nosso cafezinho para assistir o vídeo? Boa tarde, gente amiga. Pois é, o programa chegando para você hoje, que hoje eu tô com uma pessoa que eu sou fãzona, super fãzona, que é Pai Cleon de Oxalá. Boa tarde. Boa tarde, Liliana. Boa tarde. Abençoe seus orixás. Pai nos abençoe. Assim seja, sempre, Pai. E também me ajudando aqui no nosso programa, Pai Mário de Oxalá. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, nossos amigos. Hoje eu estou cercada de lindos mantos brancos, né? Tá com os dois olhos hoje, né? Pois é. Quatro, né, Pai Cleon? Tá E com- dois moços ainda para incomodar ela, né? Felicidades. Pai Cleon de Oxalá me entregou este ano, até quero mostrar em qual das câmeras eu mostro, meninos, para ti? O livro ou para você? Esse livro, que são Memórias de Pai Cleon, patriarca da nação Cabinda. Eu quero mostrar para vocês. Aliás, já mostrei aqui no programa, mas hoje eu retomo esse assunto, ok? Que são praticamente memórias, aliás, com fotos, aliás, muito bonitas. Pai Cleon, eu já vou começar aqui perguntando o que são memórias de Pai Cleon, presente que eu ganhei em sua obrigação religiosa. Memórias de Pai Cleon é uma ideia do Eduardo, né? Eduardo, que é eu digo que hoje o Eduardo é o herdeiro do Reino de Oxalá. Hoje, amanhã é outro dia, né? Pronto, já pegou no teu pé, Eduardo. Então, depende dele, né? Sim. Depende muito dele. Então, eu tive essa ideia para ter as memórias de Pai Cleon enquanto eu existir, né? Então, para mim poder passar para ele, e para ele, não só para ele, para todos os meus seguidores, porque eu não sou, eu não sou pai de santo de livro nem de biblioteca, eu sou pai de santo de prática. Eu aprendi no quarto de santo e na cozinha. Primeiro na cozinha, depois no quarto de santo, né? Grandes discussões têm em relação a isso. Inclusive, eu estou sempre no Face, Pai Eduardo Chapanã, né? Estou correta? Também está sempre no Face, né? E a gente vê, assim, muitas pessoas que estão entrando na religião que até se sentem ofendidas de dizer que tem que ficar numa cozinha de santo. O senhor está aqui abertamente dizendo que começou primeiro por uma cozinha de santo. Quem não passa por cozinha não sabe fazer nada. Assim já falavam os antigos, né, Pai Não Cleon? sabe, e hoje tem essa grande vantagem, fogão a gás, cozinha toda de azulejo, as mesas inoxidáveis, tudo tempo que eu fui feito, não. O tempo que eu fui feito era a gente limpava os bichos na rua, embaixo de uma lona, uma lata d'água ali em cima de umas pedras, água para esquentar, a gente limpava ali amassando barro. Só para ter ideia, eu me aprontei na noite de São João. A noite mais longa, né, do ano. Antigamente era, hoje não é tão Acho frio, que né? nem sei se é tão Foi o frio. dia que eu cheguei da África, eu fiz casamento, já mesmo, por isso que eu me aprontei, seria aniversário da mãe Oxum, da mãe Palmira. No dia 24 a 25, na noite de São João, neste ano, o dia que eu cheguei da África, a mãe Oxum da mãe Palmira estaria fazendo 100 anos. Lindo, né? Mãe Oxum, isso significa mãe para Oxum. você que é leigo,
o orixá, né? O orixá, feitura do orixá de Mãe Palmira, do qual o Pai Cleon é descendente. Correta? Pai Cleon, quando é que o senhor iniciou na religião? Eu sou de família religiosa, meus avós, meus bisavós, todos eram de religião. Mas mais um bandista. Minha mãe, que já veio a ser de religião, minha mãe era filha de Oxundocô. E eu nasci, para você ter uma ideia, você sabe que acho que eu sou a única pessoa que fui preparado para o orixá sem jogar a cabeça. É mesmo, Pai Minha Cleon? cabeça nunca foi jogada. Agora eu vou lhe explicar por quê. Eu nasci dia 25 de dezembro. Então a minha Dia mãe... de Natal, dia de considerado Natal. Então a minha mãe disse, é do Pai Oxalá. E já me segurou Pai Oxalá. O primeiro banho que eu tomei foi Pai Oxalá. Então fiquei Pai Oxalá, minha cara nunca foi jogada. Mas, grande representante até Aí pela a minha história. mãe de santo me ensinou assim, meu filho, todas as pessoas que tiver dúvida quando for jogar um orixá, a única orixá errado, certo, é o Pai Oxalá. Por quê? Porque quando tem muita confusão de muito orixá, que é quando a cabeça é crua, tem aquela, eles dizem briga, não é briga, é disputa pelo orixá, da cabeça do orixá. Então o que a gente faz? Vamos dar o Pai Oxalá. Termina toda a encrenca, todo mundo se reda, né? Pai Oxalá, não adianta, não tem né? encrenca, Não né, é pai? eu, é o Pai não tem. Oxalá, né? Todos Exatamente. cedem ao Oxalá. Ah, Oxalá, é ele, né? Porque ele é o pai maior, tem que obedecer ao pai. Do tempo que se obedecia os pais, hoje os filhos não obedecem, mas os pais, né? Acho que em toda a sociedade. Essa era uma coisa a ser comentada muito, até a nossa própria bênção que a gente pede aos nossos babalorixás. É uma coisa que hoje em dia já não se vê tanto também. Grande pergunta também discutida no Face. Pai Eduardo sabe que tudo isso aí está no Face. A função de beijar a mão. A beijar a mão. Eu Afinal, beijo a mão de todos, você já notou isso, Deve, né? sim. Eu Deve se beijo- beijar, não deve se beijar? Eu beijo a mão de todos, porque não é só a mão que eu estou beijando, eu estou beijando a mão, a sua matéria, eu estou pedindo a benção ao seu orixá. Seu orixá. O seu orixá está me abençoando. Né? Toda pessoa tem seu orixá, então eu peço a benção para o seu orixá. Então a gente foi feito assim, né? Minha mãe de santo me ensinou assim, mãe Viviane. Quando tu começar a atender, meu filho, todas as pessoas chegarem na tua frente, por mais jovem que seja, tu esteja sentado aqui e a pessoa ali, tu trate com senhoria sempre. Só pode notar que eu chamo todo mundo de senhor e senhora. Eu também tenho esse hábito. Eu tenho esse hábito, até que meus filhos de santo, são poucos que eu não chamo de senhor e senhora. Por que a minha mãe sempre dizia para mim assim? Porque a pessoa vai sentir que ela vai ter que ter uma distância contigo. Às vezes chega a pessoa na minha frente e começa, Cleon para cá e Cleon para lá, assim, sim senhor, não senhora, sim senhor e não senhora, Já até coloca- a pessoa... Entender que não é que a não é. pessoa Cleon, e sim o pai Cleon que está sendo representado mas- ali É, como mas e a religião. mesma coisa é filho de santo. Adoro meus filhos de santo. Eu assim estava dizendo para o pai Ricardo, eu não paparico ninguém, minha filha. Na minha casa é o seguinte, a sua sabedoria, seu poder aquisitivo do portão para fora, lá dentro nós somos todos iguais. Eu estava dizendo para ele assim, você já notou, você já foi na minha casa? Pai Mar na minha casa, não sou melhor do que ninguém, mas começou o toque, Pai Bará, toca a última reza para Oxalá, só ver todos os meus filhos no salão. Não sai um no salão, entendeu? Então, é uma doutrina, eu fui feito assim. Então, é o que eu transmito para os meus filhos. É o que eu digo para as pessoas, o que eu faço é o que eu aprendi. Às vezes me convido para palestras, para congressos, eu digo assim, olha, eu vou falar para vocês o seguinte, eu sou de Cabinda, me aprontei em 1952. Se tiver alguém sentado por aqui antes de 52, eu vou lhe ouvir. Agora, se não tiver, Desculpa. me escuta. Me acompanhe diante da minha história. Mas Pai Mário? voltando ainda um pouquinho a essa questão da bênção, pai, que nós pedimos a todos os nossos irmãos e aos nossos orixás, isso vem muito da nossa cultura também, né? Muito da nossa cultura, que eu me refiro pelo aquele sentido dos nossos avós e dos nossos pais carnais, que nós pedíamos bênção também para eles, como uma forma de respeito àqueles que são os mais velhos. A minha formação foi essa, minha formação ainda era, minha formação, quando o senhor tem ideia, eu tenho 73 anos, né? A minha formação eu pedi a benção, eles pediam a benção assim, a benção meu avô, a benção minha avó, a benção meu pai. Quando se acendia a luz de noite, eu fui ter, o meu querido tempo não era luz, era lampião, acendia de a benção minha mãe, a benção meu pai. É uma criação que nós De tivemos. manhã também, né? É uma Pela criação manhã que se teve de um tempo atrás e hoje em dia há muito essa discussão da bênção, pai, por essa questão de um culto, não só do nosso culto africano, mas sim aquela educação que nós tínhamos de infância, de pedir a bênção para os mais velhos, que está se deixando um pouco. Então tornou fácil para nós, antigamente. A gente já estava com aquele hábito em casa, aquela formação em casa.
Levava o se respeito. levava o respeito ao pai de santo também. Eu fui feito o tempo que o pai de santo estava conversando, a gente não podia intervir na conversa do pai de santo. O pai de santo estava sentado, nós não podia ficar em pé conversando com o pai de santo, nós tínhamos que se abaixar, a cabeça nunca podia estar mais alta do que a cabeça do pai de santo. Nós passávamos no quarto de Isso era uma tradição. Era uma tradição. Não precisava ficar cobrando isso do filho de Não. santo. A gente dava a doutrina, o pai de santo dava a doutrina para o filho de santo e depois ele tinha que seguir, né? Minha mãe de santo era uma que ela ensinava uma vez só, ela dizia uma vez, e serviço também, Deus o livre que ela me visse, eu escrevendo um serviço. Ela me ensinava um serviço, tinha que pôr na cabeça. Nada de registros. E nada, depois um dia ela dizia assim, meu filho, vem cá, me faz tal serviço assim, assim que eu te ensinei. Peclão, essa cultura, esse respeito, esse momento que o senhor está falando, até o pessoal assim, como assim a cabeça não pode estar acima do pai de santo? O que é um pai de santo na atualidade? Olha, eu vou lhe dizer, o pai de santo é uma coisa muito importante que as pessoas não sabem. A senhora sabe, não precisa a pessoa ser religiosa, que toda pessoa tem um anjo de guarda, né? Tem um anjo de guarda. Esse anjo de guarda é o nosso espírito. Então, o que a gente, pai de santo, esse negócio de pai de santo, a gente diz assim, não sou, como é que tu vai ser um homem e ser pai de santo? Lá na África diz assim, não, aqui é pai de santo, que na África dizem pai de santo, zelador de santo é quem limpa, sabia? Zelador faz o serviço Faz de serviço limpeza. de limpeza, é pai de santo. É quase que uma profissão. Entendeu? Zelador. E a pessoa, o pai de santo, eu acho que a gente tem, o orixá, que nessa estava me perguntando, é o espírito. Então, quando a pessoa vai se descobrir o orixá da pessoa, vai se jogar o orixá da pessoa, qual é o orixá? A pessoa é filho da mãe Oxum com Xangô. Então, o que acontece? Por que o pai, a gente diz pai de santo? Pai de santo porque nós vamos buscar aquele orixá na natureza dele, aonde ele está, ou seja na água, seja no solo, seja na lua, onde for, numa pedra, numa árvore, vai se buscar o orixá e se coloca o orixá no espírito da pessoa. Por isso, quando a pessoa morre, então a gente vai buscar o orixá e põe no espírito da pessoa. Por isso diz o seu anjo de guarda. Então, o seu anjo de guarda é o seu espírito. Se põe o nome, é onde se dá o nome do orixá. É uma Oxum Pandá ou Lobomi, que me abençoa minha mãe, que era o nome da Oxum da minha mãe. Oxum Pandá ou Lobomi. Então tá, vai ser Oxum Pandá ou Lobomi. Eu trouxe ela lá da origem dela, lá da natureza dela, para colocar no espírito daquela pessoa, na matéria daquela pessoa. Ela vai ficar naquela matéria, naquele espírito, respondendo enquanto a pessoa existir. O dia que a pessoa vir desencarnar, a matéria vai. A Oxum volta para a natureza dela. E o espírito da pessoa, que seria o espírito, vamos supor que seria o espírito da minha mãe de santo, ficou, a Oxum Olobomi, ela ficou no espírito da Palmira. O corpo da Palmira foi e o espírito ficou ali, a Oxum volta. Então a gente fica cultuando aquele espírito eternamente que eu cultuo. Deu para entender? Eu entendi. Uma Eu pergunta, espero que o então. pessoal de casa tenha entendido, né? Uma pergunta, então. Eu achei lindo Eu tenho... a explicação, porque muita gente não sabe Não disso. sabe. Eu tenho essa cultura, pai, de um falecido meu avô, e ele sempre colocava para nós o seguinte: duas certezas nós temos, da vida e da morte. E a outra certeza que nós temos é que nós nascemos junto a um orixá e morreremos junto a um orixá, independente do Todos ser nós humano. nascemos com um anjo de guarda. Exato. Então, esse anjo de guarda, quando nós fomos gerados, o nosso orixá, ele caminha junto conosco, ele se mantém junto conosco, e aí o Babalorixá, ele vem e traz a essência da natureza. Ele é junto. que vai buscar na natureza. Ele que vai buscar na natureza Ele busca a junto a natureza. O seu orixá pode vir se ele é da água, ele vem do rio, vem da cachoeira. Se é da pedra, vem da pedra. Se é do mato, vem do mato. Entendeu? Se é do ar, vem do ar. Porque eu sempre digo, nós temos uma grande felicidade, nós africanistas, nós não precisamos estar dentro de um templo para Deus nos abençoar. É verdade. Não ficamos Nós presos não precisamos. à matéria, Nós né? não precisamos. Nós chegamos, nós temos essa graça de Deus, que nós chegamos à porta da nossa casa, nós fizemos na terra, o orixá está nos recebendo, o dono da terra. Se está chovendo, da chuva está nos recebendo. Se tem o vento, do vento está nos recebendo. Aonde nós estiver, toda a natureza do mundo é o orixá. Né? Então, aonde nós estiver, o orixá está com nós. Isso é uma coisa que dá um... Isso é uma graça que nós temos, que muita gente africanista não sabe, mãe E nem Viviane. entende, né? Eu Né? acho que é por isso que a gente está trazendo pessoas tão carismáticas e tão sabedoras da nossa religião, porque muitas vezes fica a palavra da mãe Viviane, fica a palavra do pai Mário, mas nós temos uma infinidade de casas e religiosos que podem trazer informações, garanto que o pessoal em casa já está discutindo, já está debatendo no Face. O pai Cleão falou isso, o pai Cleão falou... É a história viva,
é uma história de aprendizagem, é uma história principalmente de vivência dentro da religião, mas uma vivência com humildade. Uma vivência que ele aprendeu de Mãe Palmira, sua mãe de santo, que ele hoje, grande babalorixá, dá palestras no mundo, e já sei também, não só no Brasil, quanto fora do Brasil, que foi a Cabinda, tem essa história ainda para contar para vocês, que nos trouxe um pouquinho lá de Cabinda aqui para Porto Alegre. Daqui a pouquinho eu conto isso tudo para vocês. Por enquanto, quando vocês estão magoinha, tá? Eu vou chamando aqui porque a TV Urbana está nos chamando, então, por gentileza. Tá? Naquele sentido, Pai Cleon, hoje as pessoas têm que compreender que um babalorixá, uma ielorixá, ela é uma pessoa que ela tem que ser preparada totalmente, né, Pai Cleon? Para ter esse conhecimento mínimo, como se tem de um orixá. Meu falecido pai de santo, pai Sidney de Oxum, né, Epandá, ele morreu com 84 anos, ele me disse para mim assim, meu filho, nem tudo na vida de um batuqueiro a gente vai saber até o O final. senhor foi filho do pai Sidney, aquele que foi filho do pai Henrique, não? Não. O Sidney, o Sidney de Viamão. Teve um que foi filho do pai Henrique. Foi filho do pai Henrique, também era antigo pai. O pai Sidney, ele era filho da Jubinha do Oxalá de Ilhéus. Né? Então o pai dizia muito isso, que a gente vai passar uma vida inteira e não vai ter totalmente a compreensão. Foi isso que o senhor nos colocou, pai. Certo? É isso que nós estamos tentando levar você, simplesmente o que é o entendimento de fato de uma religião. Nós estamos mostrando a seriedade da nossa religião. Está aqui um ícone da nossa religião, que é o Pai Cleon de Oxalá, que só o nome dele já diz tudo, o que ele é e o que ele representa para nós. E eu vou provocar agora. Eu vou Fique à provocar vontade. para ele ficar bravo. Tem que ver como ele é bonitinho bravo. Gente, o Pai Cleon bravo é muito bonitinho, ele é muito fofo. E você vai ver, olha, o homem fica bravo mesmo. Quando ele fica Ele vira uma bravo fera. com educação, ele fala. Pai Cleon, a religião, o pai de santo, pode ser valorizado pelo valor que pagou por uma obrigação religiosa? Aí deixa de ser religião, né? Se é o dinheiro. A casa de religião tem que a porta estar aberta para quem tem, para quem não tem. Muito lógico, quem tem deixa seu axé para a gente ajudar aquele que não tem. Né? E até para administrar a casa, né? Administrar a casa, tem que administrar uma casa. Como é que se manter uma casa? No reino de Oxalá, uma estrutura daquela com 5 pessoas trabalhando lá dentro, não tem como, né? Verdade. Dedicadas, Impossível. né? Tem. Então, a pessoa que tem um axé, Viviane, eu cobro R$50 uma consulta. Eu digo assim, R$50 tem família que é a comida de uma semana. Que fato. junta de É real verdade? em real. É fato. Verdade. É fato. Cobrar R$500, R$600 para fazer um serviço de uma pessoa, é o aluguel de uma pessoa. Tem que saber valorizar. O Então, esforço da pessoa, né? a gente atende aquelas pessoas que têm e que não têm. Eu atendo aquela pessoa que não tem, aquela faxineira, aquela doméstica, com amor e com carinho. Aí ela vai... A minha mãe me ensinou assim, a doutrina que eu tive. Aí ela está conversando com a patroa dela um dia assim, eu estou com uma amiga que está um problema assim, assim. Aí a empregada vai dizer, com licença, minha patroa. E a senhora acredita no misticismo? Acredito. Eu tenho uma pessoa que fez assim, assim. Aí ela vai trazer a patroa dela. A patroa dela traz a amiga traz a outra amiga traz a outra e forma-se uma corrente. Por quê? Porque tu fez uma caridade. Por isso que formou-se aquela corrente ao teu redor. Deve-se trabalhar assim, com quem tem e com quem não tem. Outra coisa muito boa que tem, que a minha mãe me ensinou e funciona. A pessoa está bem de situação, vai para fazer um serviço, ela passa um serviço na pessoa, passa um axé do bará. Daqui a pouco vem um irmão que está necessitando, passa aquele mesmo axé. Aquele mesmo axé que está passando a pessoa que está bem, ela vai distribuir um pouquinho do axé dela, não vai a miséria, não, ela vai tirar, está pedindo para o orixá dar um pouquinho daquele axé que ela tem para a pessoa que está necessitando. Isso que o senhor se refere... Isso é uma ligação É a de multiplicação espíritos. do axé. Isso, do axé. É os espíritos, uma ligação dos espíritos, fazendo aquele espírito que tem força, que tem luz, trabalhar para aquele espírito que naquele momento não está com força e não está com luz. O senhor está se referindo muito, e várias vezes no seu diálogo, até converso muito com o senhor fora, quando temos tempo, né, Pai Cleon? Na Mãe Palmira, minha mãe me ensinou, minha mãe me disse, minha mãe me cobrava. Então, quando eu questiono se um pai de santo pode ser feito em 32 dias, é possível? Não. Quando eu fui feito, tinha que ter o orixá na vasilha 8 anos para lançar a mão na faca e no búzio. Se não tinha 8 anos o orixá na vasilha, nada feito. Por quê? Tinha que passar pelo
nós tínhamos que passar primeiro pela lavagem de cabeça. Comia, ó, as ervas do orixá, que hoje lavam cabeça com qualquer erva, né? Verdade. Antigamente era a erva do seu orixá. A erva do orixá. Depois passava pelo aribibó. Fosse o orixá que fosse fazer o aribibó com um casal de pombo branco, que era para o pai Oxalá abençoar. Depois fazia um bori de ave. Depois fazia um bori de 4 pés, e se o orixá pedia, sentava um bará. Depois vinham os assentamentos orixás. E os assentamentos orixás, eu, por exemplo, fui feito assim e continuo. Não se dá todo Urumalé para a pessoa de vez. Eu sento 8 orixá para a pessoa. Na segunda obrigação, completa o Urumalé. Então, depois que sentou esse orixá, tem que ter 8 anos o orixá na vasilha para poder ter o seu axé de lançar a mão no buzo e na faca. Isso eu lhe falo quando eu fui feito, né? Hoje. Isso é uma preservação do conhecimento? Preservação da própria religião? Por aí sim o Pai de Santo ter condições de confiar no conhecimento do filho? Também, e outra coisa que muita dificuldade tem hoje é a humildade, né? É muito difícil lidar com o ser humano hoje, principalmente com a juventude, né? Muito difícil. Muito difícil, né? Está se colocando de uma Só forma... sabe o que me dói? Eu vou nos toques, só sabe que eu chego... Só já me viu nos toques, eu vou, me sento, eu fico numa cadeira ali, eu só levanto ali para ir embora. Eu não vou para o pátio conversar, eu não vou para a sala conversar, não vou a lugar, né? Eu fico ali sentado, eu sou sério, porque eu estou respeitando. A pessoa está fazendo uma obrigação. Tem alguém que poderá estar fazendo obrigação, está sobrando dinheiro, mas tem muita gente que está fazendo com muita dificuldade. Muito esforço. Muita dificuldade, vamos respeitar. Aquela casa está de obrigação, aqueles orixás estão se alimentando, aqueles corpos que estão ali, os seus anjos de guarda estão se alimentando, está só a matéria ali. Então é fácil das energias negativas penetrar. Por que a gente é recolhido quando faz obrigação? Porque a nossa matéria, o nosso espírito está se alimentando. A nossa matéria está só. O espírito está se alimentando. Então é o respeito. Não é que eles dizem, pai calhão, aquela carne tipo. Não é. Eu sou, é o respeito. Eu estou respeitando aquela casa. Porque eu amo o orixá. Eu tenho o orixá na cabeça e no coração. Eu não vou falar muito, que senão eu choro, porque eu me emociono. E ele fica vermelhinho, não falei pra vocês? Ele fica bravo vermelhinho, se emociona vermelhinho. Fui órfão de pai e mãe com 12 anos, fiquei sozinho no mundo. Tudo que eu tenho foi meu pai que me deu. Rico eu não sou, mas também não sou miserável, né? Então foi meu pai que me deu. Eu agradeço muito esse orixá. Eu olho para cima quando estou deitado e digo, impossível, tudo que eu tenho é um santo que me dá. Quando nós estamos fazendo refeição em casa, no reino, eu digo, meu céu, vocês estão vendo essa mesa? Vocês olham para essa mesa, vocês sabem que é um orixá que dá isso aqui para nós? Vamos valorizar, gente. O orixá é uma coisa tão boa, tão divina, tão poderosa. Não é bonito, é poderoso nosso orixá. Nossa religião não é bonita, ela é forte, ela é poderosa. Nós não somos desunidos, nós somos muito unidos, porque nossos orixás são unidos, são irmãos. A matéria não diz nada, Mãe Viviane, Pai Mário. A matéria amanhã termina, Pai Clão terminou a matéria, e os orixás continuam. Então, o orixá, a nossa religião é muito unida. A nossa religião, pena que lástima que muita gente não sabe aproveitar o momento e saber que a nossa religião é que comanda o mundo. Nossa religião é movida pela natureza do mundo. Então, isso é uma coisa muito importante, é muita força, muito poder que nós temos. Eles não valorizam isso. Mas de conhecimento passado de pai para filho e que hoje está muito difícil. Muito difícil. Eu lhe digo, falta de humildade. Porque a senhora sabe, só tem casa, tem filhos que dizem assim, eu não vou para a cozinha, não vou limpar a banheira, porque nem na minha casa eu faço. Não me interessa se não faz na tua casa. Primeiro. Aqui é uma comunidade religiosa, e nós somos todos iguais. Em casa nós fizemos assim, nós fizemos por etapa, equipes de trabalho. Não importa o poder aquisitivo, estava dizendo na rua, na casa deles, que lá é a equipe de trabalho, tu vai fazer isso, fulano vai fazer isso. Tem que ser assim. Tem que fazer os irmãos ser unidos na casa, tem que fazer os irmãos se abraçarem, se beijarem. Eu faço isso. Eu digo assim, na rua vocês podem se odiar, nem se olhar, mas aqui dentro vocês têm que fazer. Aqui vocês são um só. Um só. E outra coisa, pai de santo, é na casa deles, no reino eles são filhos. Isso é outro momento, era um outro questionamento. Formado, liberado um pai de santo, ele é superior, igual ao pai?
Ou esse respeito tem que se manter mesmo que ele abra a casa? Mesmo que ele abra a casa. No reino de Oxalá, ele vai ser sempre filho. Ele é pai de santo lá na casa dele. Outra coisa, quando tem obrigação no reino, quem tem que trabalhar é os filhos. Não me traz filho de santo teu para trabalhar, netos. não. É os filhos que têm que trabalhar. Os netos vão trabalhar na casa do teu pai de santo. Aqui é os filhos que vão trabalhar. A própria cobrança do pai tem que ser sobre o filho, né? Os netos, o filho faz. O que eu estava dizendo para a senhora, o que me dói hoje é que eu vou nos toques, eu estou sentado, as pessoas passam, eles não me dizem nem boa noite, que fará a agô e a benção. Isso me dói. Eles não são culpados. Culpado é quem está fazendo eles, que não doutrina. Então eu peço que os babalorixás e alorixás que existem hoje, doutrinem seus filhos. Não deixe a nossa religião terminar. Não deixe ser extinta. Se continuar assim, daqui 20 anos... Mas essa questão de doutrina, pai Cleon, não vem muito também do amor que é ensinado ao orixá, que o pai ensina para o orixá, porque as palavras que o senhor estava falando em relação ao pai Oxalá, ao seu grande pai, que meu pai também, eu nasci, me criei dentro da religião, estou vivo hoje graças ao Oxalá, que eu fui entregue a ele. Este amor, esse carinho que se tem, que se enche o nosso peito, que dá um nó na garganta, nossos filhos, com certeza, nós estamos passando tudo isso para eles. Trazendo a humildade, colocando bem para os nossos filhos que o orixá é aquele que está na prateleira, não somos nós simplesmente mundanos. Claro. Nós somos uma ligação com o nosso orixá. Nós temos um grande instrumento do orixá, né? Esta questão da humildade, né, que tem que ser ensinada dentro dos nossos lares religiosos, dentro da nossa religião, ela bate muito na questão de poder. Que muitos pais de santo, eles se julgam que eles têm um poder, e este poder eles passam para os filhos, e os filhos vão se sentir na mesma posição. Que é como o senhor está dizendo, vai num batuque, hoje eu gosto de ir num batuque, para reverenciar um orixá, para dançar para um orixá. A pessoa está tendo um sacrifício de fazer aquela obrigação, nós vamos reverenciar aquele orixá. Isso pode ser tanto na Umbanda, como eu coloco, quanto também pode ser no povo. Nós vamos respeitar o que está acontecendo. Não é por uma disputa de poder, a coisa funciona dessa forma. Então, eu entendo a sua colocação e peço para o senhor falar um pouco para nós o que é esta questão do poder que eles acham que eles têm. Não é? Isso eles trazem já da formação, né, pai Mário? Exatamente. Isso eles trazem da formação. A pessoa acha, por exemplo, eu sou uma pessoa antiga, sou uma pessoa de idade, sou uma pessoa que não tive condições de ter estudo. Então chega uma pessoa na minha casa, ele tem uma faculdade, ele tem uma família bem estruturada, mas se aproxima da religião e acha que ali ele deve ser o poderoso que é na sua casa. E não é, nós não estamos tratando ali da parte material. A religião nós não tratamos da parte material, nós tratamos da parte espiritual. Eu digo para as pessoas quando vão lá em casa, eles dizem, tu quer entrar para a religião, tu não te encanta pela casa, pela estrutura da casa, pela beleza da casa, pelo pai de santo, pelo nome do pai de santo, a mãe de santo. Tu vai aonde teu anjo de guarda te levar. Que às vezes o anjo de guarda quer numa casa... Quando eu fui feito, as casas de religião eram tudo em vila. Né? Hoje, o meu fundamento, o fundamento religioso dentro do Quarto Santo é a mesma coisa que eu fazia quando a mãe Palmira me ensinou. Agora, a estrutura da casa, a forma como a casa tem que ser hoje, tem que ter uma boa estrutura. Se não tiver, a primeira coisa que eles dizem, tu não está morando aqui no rancho, tu não endireitou a vida, vai endireitar a vida de quem? Não é verdade? Eu conversava ontem com um filho de santo, novato, né? Tá recém-iniciando, e eu dizia para ele, nós estamos sentados no pátio, e a mãe só acho que gosta de casa, né? Graças a ela que eu conquistei tudo até hoje. E ela me disse assim, como tá bonita a casa, mãe. Eu disse, mas o orixá não precisa de tudo isso. O orixá, ele responde na casa mais humilde, como eu já dancei em casas de santo. Dancei, depois eu explico para vocês, tá? Em casa de santos que eram não é MDF que se chama? Compensado. O pessoal que foi comigo lembra que no meio da obrigação até caiu uma parede e os santos continuaram em obrigação, quanto já dancei em casas muito bem estruturadas. Quem precisa da estrutura são os filhos de santos. As pessoas, é a matéria, né? A própria matéria, até para poder... Então isso é criado muito, quem pode se ajudar, quem não pode. Mas o santo, o orixá, ele responde por nós sempre. Não somente sobre um teto, não somente sobre 4 paredes. Mas eu tenho aqui, até gostaria de mostrar também nas memórias do Pai Cleon, já avisei aqui os meninos,
uma atitude sua, uma ação. Onde o senhor está aqui, talvez o pessoal que está em casa esteja perguntando, mas o que o Pai Cleon está fazendo mexendo naquela terra no chão? Né? Está aqui a foto nas memórias do Pai Cleon, conseguiram mostrar? Só me deem um ok? Não estourou? Não, que a foto é em cinza, né? Ok? Mostrar? O que o senhor está fazendo aqui ajoelhado, juntando terra do chão? Aí eu estou no pátio de um terreiro em Cabinda, onde eu fui buscar um axé para plantar no reino de Oxalá. O que é a Cabinda? Cabinda é a nação que eu pratico. Ela veio da província de Cabinda, né? A religião afro veio da religião de Cabinda veio direto a Rio Grande Pelotas, Pelotas Porto Alegre. Então eu sempre tive este pensamento comigo. Um dia eu vou ir a Cabinda, que eu quero buscar um pouco de terra, plantar no reino de Oxalá, para ter uma ligação direta. Então, eu achei isso, sempre tive essa vontade de fazer. E pensei, e quem programou tudo, quem fez tudo foi Eduardo. Quem organizou esse sonho? Organizou esse sonho, eu concretizei, realizei, com muita dificuldade, não foi fácil. Né? A verba foi própria, Pai Cleon? Foi. Ninguém saiu do seu bolso. Do meu bolso. Não foi patrocinado por ninguém. Do pai Oxalá. O pai Oxalá é que deu, né? E fui, e muito difícil, porque é muito difícil entrar na África, viu? Principalmente, é muito difícil entrar em Cabinda, porque Cabinda tem um conflito com Luanda, né? Porque ali é Angola, Luanda é a capital. Eles estão então, sempre em conflito. Estão em conflito. Cabinda, ela dá para Angola 70% do petróleo que sai de Cabinda é explorado para Angola. É o poder econômico sempre é uma gerando as cidade guerras. muito rica e muito pobre. De muitas A miséria lá é da gente chorar. Porque a gente vê as pessoas na rua, olha pra gente e diz, eu tenho fome. Mas aqui em Porto Alegre também existe isso Existe. ainda, pai. Apesar que nossos comandantes plantam fora do Brasil, que o Brasil está uma maravilha, eu digo, então vai para o Brasil. Eu encontrei crianças onde eu fiz agora a última obrigação de mesa de bede, e eu perguntei a eles, quando estavam todos reunidos, pena que não pude filmar, o que vocês vieram fazer aqui, vocês sabem? Porque eu sempre gosto de explicar que eles vieram uma casa de religião africana. Claro. E eles só me responderam em cor, comer. Nós viemos comer. Nós estamos com fome. Bom, foi a pior coisa que eu ouvi na minha vida. Ela correu, Pai Cleon. Ela correu e disse assim, assume Eu essa também não assume. posso ver ninguém dizer que está com fome, sabia? É, eu sou uma pessoa assim também, não Eu gosto de não ninguém. posso ver. Pai Cleon, Cabinda, atenção pro pessoal leigo, ou Cambinda, Não. porque muita gente diz que quando veio para o Brasil mudou o nome. Não, é Cabinda. A senhora viu que está, pode olhar na internet que Eu tem, mostrei a foto né, aqui. que está escrito. Na página 79. Eu entrei em Cabinda, o primeiro lugar que eu fui foi no cemitério. Tá? Aí está escrito cemitério de Cabinda, aeroporto de Cabinda. Então, É sem Cabinda, o M que eles sem colocaram. M. Cambinda é uma preta velha que existe. Uma preta velha de Cambinda. Então, o senhor cultua a nação e os ritos de Cabinda. Cabinda, Isso no reino de Oxalá, no reino de Oxalá. que hoje está na Mariano de Matos. Qual o número, Pai Cleon? 884. 884. Bairro Rio de Janeiro. Aliás, 884, que são números que a gente dedica ao Oxalá. Né? Isso. Pai Cleon, ali no reino de Oxalá, que muita gente acompanhou o crescimento, discussões, né? E houve todo um planejamento. Daqui a pouco, casa de religião também não tem planejamento arquitetônico, a gente vai crescendo conforme é a oportunidade, É porque verdade. tudo é patrocinado pelo Pai de Santo. E tem anos bons, tem anos não tão bons, tem ano que o Pai de Santo também fica doente, né? Tem anos que o Pai de Santo, quando está bem, pode ter certeza que ele está praticando a sua religião. Ali no reino dos orixás, o senhor pratica a Umbanda. E vou pedir Amém. que, em seguida, o senhor fale sobre seu caboclo, que nós paramos no quadro anterior falando da Umbanda. Pai Cleon, com todos os seus anos de experiência, o que é a Umbanda? A Umbanda, bom, eu tenho um caboclo desde a minha idade de 10 anos. Minha mãe era cacique de terreira. A primeira terreira de Caxias do Sul foi minha mãe que abriu para um compadre dela. Quem conhecia alguém em Caxias Antiga pergunta para o seu Ítalo Sarcinelli, a primeira terreira de Caxias do Sul. Minha mãe era um bandista, muito bandista.
eu recebo esse caboclo, eu vou explicar como ele chegou em mim. Eu tinha 10 anos. Então, no tempo que faziam obrigação de cachoeira, de mata. Então, as matas, os caboclos iam, minha mãe ia, os caboclos, eles pegavam aquilo, não sei se o senhor assistiu, eu assisti muito isso. Eles pegavam aqueles cipós e se jogavam no mato. E eu era muito terrível, com 10 anos, peguei um e queria fazer que nem os caboclos. E eu ia fazer e ia cair. E o caboclo me jogou longe, lá nos pés da minha mãe, e o caboclo, ele chegou em mim com 10 anos. Então, para lhe proteger. Para me proteger, me livrar do acidente, que eu ia cair no precipício, ia cair lá embaixo. Muitas Nós vezes se temos coloca, fotos, Viviane, né? nós temos fotos, muitas vezes se coloca de crianças, hoje em dia até uma certa, Certo questionamento? um certo questionamento em relação a isso, de crianças, com 10, 11 anos, se incorporando com caboclos. Ou muita gente diz, isso é impossível. Então, uma prova A viva. palavra correta é incorporação. Não é de hoje a palavra correta, é incorporação. É incorporação. Não é de hoje, eu tenho 73 anos, se eu tinha, fazem o quê? Eles fazem 63 Pois anos. então, né, pai? Não é de hoje. Nós temos fotos até de um evento, vou colocar como evento, mas na verdade uma obrigação religiosa de Umbanda que se celebrou no Reino de Oxalá. Isso. Que data foi? Foi na sexta-feira, dia 26. Dia 26 Dia agora 26 de outubro. De outubro. Então, aqui nós temos... Qual é esse caboclo que Esse é o caboclo sete flechas. trabalha com o senhor? Esse é o caboclo sete flechas. Este caboclo é que nem eu lhe digo, eu falo, meu irmão, este caboclo é que traz as mensagens do Pai Oxalá para mim. Aqui nós temos Ele está Ele fazendo uma chega- reverência? Ele chega e ele traz as mensagens e o que ele diz pode escrever e me passa o serviço que é para mim fazer, que o Pai Oxalá ordena ele me passar para mim. E ele é que traz todas as mensagens do Pai Oxalá para mim. Eu quero que vocês observem em casa que os adeptos, vou colocar como adeptos e filhos de santo, estão todos de joelho. Vocês observaram isso? O pessoal que é mais atento lá, o pai Luciano de Oxalá, que tem uma visão para foto, que é uma maravilha, um abraço a ele, todos de joelhos. Alguns estão em pé porque a gente vê que estão orientando. E querendo aquelas coordenar. pessoas que estão mais em pé, aquela senhora tem 90 e poucos anos, não Nem tem como como. ficar né? mais de joelho. Aqui ele está fazendo uma reverência. Tá, ele tá salvando, tá. Aí ele tá na frente do Congá, né? Pai Cleon, Só não pegou nenhuma foto do Congá. tem? Tem lá? Eu vou lá procurar então uma foto lá. Vou lá com os Muito meninos lá. bonita. Ah, com os meninos? O Eduardo fez uma mata, botou ele no meio, Dá uma tá olhada muito lá. bonito. Tem que ser um pouco mais rápido, porque eu vou falar aqui com o Pai Cleon sobre isso. A Umbanda hoje se discute se tem linha branca ou linha cruzada. E se isso existe. A Umbanda é o seguinte, mãe Viana, a Umbanda antigamente não existia tambor. A Umbanda era todos de branco, tapa-pó branco e era na palma, só na palma, chamava-se Umbanda branca, né? Não se cultuava Exu como hoje, né? E depois é que veio fizeram essa mescla, porque a Umbanda, o início da Umbanda, ela é branca. Umbanda branca, todo mundo de branco. Eu sou do tempo que o Exu chegava só para descarregar, o Exu era todo torto, babando, tomava cachaça, um pouquinho de cachaça no chão. E eu cultuo ainda mais ou menos, só não estão um pouquinho doutrinados só, entendeu? O Exu tomava cachaça no chão, chegava todo para descarregar e o Exu ia embora, voltava o caboclo. Continua a mesma coisa. No reino de Oxalá, dia de limpeza de Exu, o Exu faz a limpeza. Pessoa tudo de branco, luz acesa, nada no escuro. A luz acesa, todo mundo de branco, faz a limpeza. Os Exu descem lá no pátio para levar a limpeza. Lá no pátio, que estão um pouquinho de cachaça, fuma um pouquinho. Fora do templo. Fora do templo. Ali no salão é sagrado, ali é só para orixá. Vai lá no pátio, 15 minutos eu estou preso lá embaixo, eu toco a campainha na porta e ele sobe todos os Exu. Para terminar o ritual. É um ritual, eles foram levar a carga. Quando chega na porta, vira para o caboclo. Porque o verdadeiro Exu, quando eu fui feito, eu estou lhe dizendo como eu fui feito, eu não estou dizendo que todos devem fazer assim, cada um tem sua forma de fazer, né? Da sua forma de cultuar. Então, quando chega na porta do terreiro, do salão, vira para o caboclo. Porque o Exu só vem para descarregar, ele não pode deixar o fluido dele na pessoa. Né? Já me falaste, também já vi o Pai Ogum fazendo isso. Exatamente. Tanto o Pai Ogum Beramar, que é o meu caboclo, até mesmo quanto o meu próprio Exu, eles são... aí está a foto do Congá. Pai Cleon, aliás, do Sete Flechas, Sete pode Flechas, ser? lá Sete tá Flechas, ele, ó. lá no reino de Oxalá. Ele está no topo lá, Viviane. Ele fica acima por seu chefe, é isso? É. Eu não entendo É muito por de ele- Umbanda, eu estou é por perguntando como você lê Não, em é casa. por ele ser o chefe. Por ele ser o chefe, ele fica em cima. Tanto o meu caboclo, o Pai Cleon, quanto o meu Exu, eu tenho eles, já trabalho com eles há mais de 30 anos. Né? O Exu
precoce, muito precocemente, comecei a trabalhar com 8 anos, já por virtude, por situação desta minha entrada para a religião tão precoce também aos 8 dias, e o caboclo da mesma forma. E o meu Exu foi feito na época, né, para o meu falecido avô, bebendo cachaça na porta do terreiro, fazendo só os trabalhos, chegava só ao final da Umbanda para descarregar e ir embora. Né? E voltava o caboclo. Não, e voltava o caboclo. Pai Cleon, o senhor tem um projeto que eu apoio, aliás, ainda não é um projeto, será um projeto, é uma ideia que ele compartilhou comigo, que eu queria que o pessoal o senhor desse um pitaco aqui no programa. Será que... Ai, fala que vai ter todo o meu apoio, tem certeza que vai ter apoio da comunidade religiosa. Acontece que todos sabem que o reino de Oxalá, eu tive uma grande vitória, né? Verdade. Que o reino de Oxalá tinha a prefeitura fez um plano que o reino de Oxalá seria cortado pelo meio, porque ia passar a avenida ali, a Avenida Tronco, e eu corri muito, uns amigos políticos, né, que nos ajudaram bastante, e o prefeito chamou os engenheiros todos da Secopa e sentamos no gabinete do prefeito, o prefeito disse essas palavras: vocês façam que o reino de Oxalá tem que ser preservado, vocês façam como o reino de Oxalá fique intacto como está, porque o reino de Oxalá faz parte de Porto Alegre e Pai Cleon é uma autoridade dentro de Porto Alegre. Perfeito, responsabilidade, lá, mas também respeitabilidade. O que fizeram? Desviaram a avenida. Eu tenho tudo onde. Eu mostrei para vocês, não mostrei? Sim. Mostrei, né? Eles desviaram a avenida, vai sair só a Casa dos Fundos, e a prefeitura comprou o terreno do lado e fez uma permuta, que nos tirou lá de trás para nos dar do lado. E ali vai ser uma rótula. Uma rótula que já está no projeto. Como tem a rótula do Papa, sim, do Grêmio, então vai ter a próxima rótula e eu quero entrar na Câmara com um projeto para pedir para ali ser a rótula dos orixás. Belíssimo. Belíssimo. Isso ainda é uma ideia, mas será um projeto? É um projeto, né? E eu vou pedir que o Eduardo, o senhor traga ao programa essa discussão do projeto e o nome dos vereadores que estarão apoiando, porque isso tem que ser colocado, e não é ano eleitoral, nem ano que vem a gente pode colocar no ar, claro, né? Para que a gente possa realmente, no dia da votação, lotar a Câmara. Como tem a rótula do Papa, acho que não tem, poderíamos ter também nada mais justo que a rótula dos orixás. Não tem o Lago dos Orixás em Salvador, porque não poder dar a rota. Então, fazer um projeto patronizado no meio, seria o Pai Oxalá, e depois conversar com as pessoas de outra nação, tudo patronizado, tudo como deve ser feito, cada um fazer o seu rei, botar ali e fazer uma rota, né, dos orixás. Pai Cleon, como o senhor hoje é nosso convidado, eu vou lhe pedir uma mensagem aos nossos amigos que estão nos assistindo, normalmente leigos ou iniciados, até pelo horário, do senhor a esses novos adeptos à religião. Que a nossa mãe Iemanjá, que é a nossa mãe, mãe dos orixás, a nossa, que comanda o nosso cérebro, porque o nosso corpo humano, cada parte do nosso corpo humano é um orixá que comanda, né? Então a mãe Iemanjá, que é a dona do cérebro, que ela penetre dentro do cérebro de toda a juventude de hoje e encaminhe eles para o caminho do bem e caminho da verdade. Não precisa ser só na nossa religião afro, que seja na religião que for, mas que ilumine o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho da clareza. Que o Pai Oxalá ilumine os caminhos de todos, que Ele é o nosso Rei, que nos rege na face da terra, que o raio de vossa divina luz esteja nos caminhos de todas as crenças. Que Deus não abençoe um só, quando Ele abençoa, abençoa a todos. E que vocês, esse trabalho lindo que vocês fazem, que o Pai Oxalá abençoe e proteja vocês e cubra vocês. E que, se porventura tiver alguém que não esteja satisfeito, que Oxalá Oromilai abençoe. Obrigada, Pai Cleon. Que o Senhor Orixá abençoe. Pessoal, por que eu vejo um pouco de lado? Porque senão eu vou manchar toda a mão do Pai Cleon, tá? Daí eu limpo e eles dizem assim, ó, viu como ele é nojento? Exatamente, ele já está acostumado com isso. Gostou do vídeo? São boas memórias. Então aí, ó, se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta aí embaixo. Você conheceu o Pai Cleon? Qual outro nome você conheceu ou conhece da religião africanista aqui do Rio Grande do Sul que você poderia comentar a trajetória, ou um feito, ou um mistério, né? Nós temos o mistério de Pai Adão do Bará. Felizmente, Pai Didi, que contava as histórias, também não está mais presente aqui, né, em matéria. Mas são histórias que a gente deve recordar e trazer para o nosso povo, mostrando a religiosidade, a oralidade
e também, né, o lado bom da religião, que é essa convivência, essa união.